Olá, turminha do segundo ano. Nossa aula de hoje é de matemática e vamos falar aí sobre aprendendo a dividir. Olha só, é uma novidade, né? É uma novidade a questão do dividir. A gente não conhecia ainda, mas a gente vai aprender. Esse sinal aqui, ó, um tracinho com duas bolinhas, é o sinal da divisão, tá certo, gente? É o sinal da divisão. Olha só, o sinal da divisão é este tracinho com duas bolinhas. Não podemos esquecer, estamos conhecendo agora, é só um conceito para a gente aprender a dividir, tá? É um conceito de como fazer essa divisão, de como dividir em partes iguais. Então vamos lá, conhecemos agora o sinal de divisão, tá? E vamos aprender a dividir um pouquinho. Olha só. Hoje vamos ver da página 101, tá? 101 do livro de matemática até a página 103. E olha só, Caio tem 9 estrelas para enfeitar 3 pinheiros, tá certo? Ele gostaria que todos os pinheiros ficassem com o mesmo número de estrelas. Ah, ele tem 9 estrelas, gente. E ele precisa, olha só, ele tem 9 estrelas e ele tem 3 pinheiros. 9 estrelas vou dividir para 3 pinheiros. E eu preciso que cada pinheiro, ele precisa, né? Que cada pinheiro fique com as partes iguais, tá? E foi o que ele fez aí. Ele desenhou os 3 pinheiros e cada pinheiro ele colocou 3 estrelas, tá? Se ele colocou 3 estrelas, olha só. 3 mais 3 mais 3... 3, 3, 6, 3, 9, né? Deu igual a 9. Então, preste atenção. 9 dividido para 3 pessoas ficou igual a 3, ok? Por quê? Porque ele deu 3 para um pinheiro, depois mais 3 estrelas para o outro e depois mais 3 estrelas para o outro. Ele fez essa divisão em partes iguais, ok? Esse foi um exemplo que vocês vão agora usar esse exemplo, não é? Prestar bastante atenção que eu tenho que dividir em partes iguais, seja para colocar em prateleiras, para colocar em caixas, eu tenho que dividir meus objetos em partes iguais, sempre. Assim eu vou estar fazendo uma divisão. Olha só, na página 102 tinha uma atividade, né? Que a gente vai responder, viu? Vocês vão responder daqui a pouco, depois que vocês verem aí que na página 101 tem um RA. Vejam o RA, coloca o celular, mas hoje a tia trouxe o RA para vocês assistirem um pouquinho e ver mais algumas instruções de como é bom dividir, tá certo? Então vamos assistir agora o RA que a tia trouxe para vocês. Em nossa vida diária, precisamos dividir muitas coisas, não é mesmo? Veremos algumas dessas situações. Se eu precisar dar a mesma quantidade de balas para cada um de meus amigos, eu precisarei realizar uma divisão. Esse videogame custa R$1.000. Se eu não tiver dinheiro para pagar de uma vez, eu posso parcelar em algumas prestações. Para isso, eu preciso dividir o valor pelo número de meses que eu vou usar para pagá-lo. Para saber quantas caixas irei usar para distribuir as garrafas, também utilizo uma divisão. Se o professor precisar saber quantos grupos de 5 alunos podem ser formados, precisará fazer uma divisão. Agora é com você. Em que outras situações podemos usar a divisão? Olha só, já assistimos o nosso RA, não é? Então já vimos aí mais ainda um conceito de como dividir. E vamos responder agora na página 102 e 103, tá certo? Uma atividade bem legal, que diz assim. Observe como os alunos repartiram as velas nos arranjos. Em seguida, escreva a divisão correspondente, tá? Então, olha só, ele tem essa quantidade de velas que tá aí, vocês vão contar para colocar, e os arranjos. E depois ele vai dividir, já tá aí no desenho, tá? Quantas velas ele colocou em cada arranjo. Você só vai completar com o número e depois colocar na divisão.
Na segunda questão, agora faça a divisão correspondente para a distribuição de docinhos da bandeja, do mesmo jeito. Olha as imagens e vai completando. Na terceira questão, observe os desenhos e responda ao que se pede. Quantas bolinhas estão desenhadas? Conta quantas bolinhas e coloca. Letra B, que já é na página 103. Divida igualmente as bolinhas nestes 4 quadrinhos. Eu tenho 4 quadrinhos. Eu vou contar quantas bolinhas tem lá e vou dividir para 4 quadrinhos. Tem que ficar todas com a mesma quantidade. Na quarta questão, desenhe 20 bolinhas distribuídas em 5 quadros, tá? Eu tenho 5 quadros e eu vou distribuir essas 20 bolinhas. Vai colocando de um em um até completar 20. Aí você vai saber quantas bolinhas ficou em cada quadro, ok? Esta é a nossa atividade de hoje, tá? Do livro, mas nós temos também uma atividade aí da ficha, tá certo? Da ficha de matemática. Na ficha de hoje é a página 63 e 64, certo, crianças? Falando ainda sobre essa divisão, para vocês treinarem ainda mais. No primeiro já tem um exemplo, que ele dividiu o 30, né? Dividiu em 3 quadrinhos, que ele dividiu 10 mais 10 mais 10, certo? E ele fez aí o triplo. Quando eu divido o triplo, é 3 vezes a mesma quantidade, tá? Eu tô pedindo o triplo. Mas o que é triplo, tia? Triplo é 3 vezes a mesma quantidade, certo? Se eu peço o triplo de 9, é 9 mais 9 mais 9, ok? Aí ele dividiu aí, ó, o 9, o 30 em 3 partes, que ficou 10 mais 10 mais 10, ok? A mesma coisa, vocês vão dividir aí o número 45, o 93 e o 1200, tá certo? E vão completar, tá certo? Vão completar aí os espacinhos que está pedindo. Na página 64, observe a ilustração. Aí eu tenho várias pessoas na ilustração. Qual é a quantidade total dessas pessoas? A letra B, represente e dê o resultado das divisões. Se eu pegar essa quantidade que vocês vão contar e vão descobrir e dividir para 2 pessoas, vai ficar quanto? Se eu dividir por 3, vai ficar quanto? E por 4? Vocês podem pegar, gente, e colocar assim, ó, círculos. Eu tenho 4 círculos e eu tenho um número 12. Olha só. Eu tenho um número 12 e eu quero dividir para 4 pessoas. Como eu faço? Eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, consegui. Terminei no 12 e vou ver, né, quanto ficou para cada pessoa. 1, 2, 3. Todos ficaram com 3. Então, 12, olha só, 12... dividido por 4 vai ser igual a 3. Assim vocês podem fazer a divisão de vocês e conseguir encontrar os resultados, tá certo? 12 dividido por 4 igual a 3. Então façam essas divisões, certo? Tem também aí as multiplicações do mesmo resultado, o triplo da quantidade de crianças. Então, olha quantas crianças tem e vai contar o triplo. O triplo é 3 vezes a mesma quantidade. O dobro é 2 vezes a mesma quantidade. 4 vezes a mesma quantidade. E assim por diante. E na letra D já vai fazer em forma de adição, tá? Continha de mais, o triplo de crianças. Vai fazer em forma de adição. 3 mais 3 mais 3, tá? 3 mais 3 se for no dobro, certo? Então, respondam a atividade de vocês com bastante atenção, tá? Treinando e assim, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, porque é um conteúdo novo que a gente tem que pegar um conceito, tá certo? E aprendendo um conceito, tanto da multiplicação quanto da divisão, ok, crianças? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.